Fala pessoal. Olha só, esse vídeo aqui é para a gente resolver a questão de número 38 do primeiro exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2018. Lembrando que o vestibular da UERJ de 2018 foi feito no ano anterior, em 2017. Quem faz a prova em 2017 é para acessar, para entrar na Universidade da UERJ no ano de 2018, tá? Essa é a questão de número 38 do primeiro exame de qualificação. É a terceira questão de física, tá? Mais uma questão aí relativamente tranquila na sua prova, tá? Olha só, observe no diagrama as etapas de variação da temperatura e de mudanças de estado físico de uma esfera sólida em função do calor por ela recebido. Admita que a esfera é constituída por um metal puro. Essa é uma informação importante, tá? Porque se o metal não fosse puro, essa curva não seria dessa forma, tá? Então, se o metal não fosse puro, essa curva seria completamente diferente dessa daqui, tá? Antes de mais nada, nós temos aqui um gráfico, tá? Esse gráfico no eixo horizontal nos fornece a quantidade de calor recebida pela esfera, tá? Essa quantidade de calor Qzão em caloria, tá? Lembrando que caloria é uma unidade de energia que não está no sistema internacional, tá? E no eixo vertical, nós temos a temperatura, tá, ok? A temperatura na unidade de graus Celsius, lembrando que Celsius é uma unidade de temperatura e que também não está no sistema internacional, tá? Durante a etapa D, essa é a etapa D, então galera, olha só, A, B, C e D são etapas do processo, tá? A, B, C e D são etapas diferentes. Durante a etapa D, ocorre a seguinte mudança de estado físico, tá? Então, como a própria questão diz, né? E é importante que vocês saibam, essa é uma curva característica de substâncias puras, tá? De mudança de temperatura, de estado físico e tudo mais, tá? Então, se a substância, né, se o material que compõe essa esfera sólida não fosse um metal puro, né, de acordo com o que o programa fala, essa curva não seria dessa forma, tá? Muita atenção aí, beleza? Vamos dar uma lida aqui, né? Eu coloquei aqui uma informação aqui que é o que o programa pede, ele quer saber qual é a mudança de estado físico na etapa D, tá? Que mudança de estado físico é essa, né, no caso, tá? Então, vou dar um zoom aqui no meu gráfico, né? O gráfico é quantidade de energia por temperatura, tá? E essa daqui é a curva, essa curva em rosa, né? Essa função em rosa, e as etapas A, B, C e D, tá? Então, eu tracei aqui retas tracejadas, né? Retas tracejadas de cor preta. Pessoal, essa reta indica que, né? Perceba que nas etapas B e D nós não temos mudança de temperatura. Já começa a digerir, já começa a degustar essas informações, tá? A, B, C e D são etapas do processo, tá? De acordo com a quantidade de calor recebida pela esfera, tá? Perceba que nas etapas B e D nós não temos variação da temperatura. Então, por isso que eu tracei essa reta tracejada de cor preta, para a gente poder observar isso, tá? Percebam que as etapas A e C nós temos variação de temperatura, tá? Então, aqui na etapa A, enquanto a esfera recebe calor, a temperatura da esfera aumenta. Olha só, isso aqui na etapa A nos diz uma função crescente, tá? Mais específico, uma função afim, uma função linear crescente na etapa A, certo? Na medida que a quantidade de calor, né, recebida pela esfera aumenta, a temperatura da esfera também aumenta. Então, a quantidade de calor é diretamente proporcional à temperatura aqui na etapa A, tá ok? Então, aqui na etapa A, nós temos uma variação de temperatura que eu chamei de delta θ1. Galera,
Delta na física significa variação. Variação é mudança, tá? Então, aqui na etapa A, nós temos uma mudança que eu chamei de delta θ 1. Na etapa B, nós não temos variação de temperatura. Na etapa C, nós temos novamente a variação de temperatura. Perceba o seguinte, vamos voltar para a etapa B de bola, tá? Aqui, apesar do corpo estar recebendo calor, olha que interessante, apesar da esfera estar recebendo energia, tá? Apesar da esfera estar recebendo calorias de energia, essa esfera não muda a sua temperatura, tá? Então, aqui essa temperatura continua constante. Olhando para a etapa C, na medida que a esfera vai recebendo energia, de novo nós temos a variação de temperatura. Percebam novamente uma função crescente, né? Uma função do primeiro grau, né? Crescente, beleza? Então, perceba que a quantidade de calor recebida é diretamente proporcional à temperatura. Quanto mais calor a esfera recebe, maior vai ser a sua temperatura. Então, aqui na etapa C, eu tenho sim, novamente, variação de temperatura, que eu chamei de delta θ2. Tá, ok? E aqui na etapa D, eu volto novamente a não ter variação de temperatura, essa temperatura continua constante, tá? Ainda que essa esfera continue recebendo calor, tá? Perceba que a quantidade de calor aqui nessa etapa D continua aumentando, mas a temperatura permanece constante, tá? Então, olha só, olhem para a etapa D, olhem para a etapa, né, para as etapas A e C e observem a quantidade de calor sensível, tá? Pessoal, é importante que vocês tenham conhecimento dos conceitos relacionados à quantidade de calor, tá? Existem dois tipos de calor que são muito importantes para a prova de vocês. Existem dois tipos de energia que são muito importantes para a prova de vocês, que é a quantidade de calor sensível e a outra que eu vou comentar já já, tá? Pessoal, quantidade de calor sensível é a quantidade de energia que um corpo recebe de tal forma que varia a sua temperatura, tá? Então, quantidade de calor sensível está relacionada com a mudança de temperatura de um corpo ou de determinada substância. Tá, ok? Então, pensem nessa palavra sensível, né? Como se o corpo estivesse sofrendo uma mudança sensível nele, né? Você não consegue observar a olho nu essa mudança de temperatura, tá? Então, existe uma expressão que eu também coloquei aqui, não era necessário, tá? Mas eu também coloquei aqui para esse vídeo ficar um pouco mais informativo, tá? A quantidade de calor sensível, existe uma equação, existe uma expressão que nos permite calcular a quantidade de calor específico de um corpo ou de uma substância, tá? Então, a quantidade de calor sensível pode ser calculada através do produto da massa do corpo vezes o calor específico do corpo vezes a variação de temperatura que esse corpo sofre, tá? Tô falando em corpo aqui porque nós estamos lidando com uma esfera, tá? Então, olha só, perceba que a quantidade de calor sensível é diretamente proporcional à massa do corpo, é diretamente proporcional ao calor específico do corpo. Pessoal, esse Czinho minúsculo significa calor específico, tá? E é diretamente proporcional à variação de temperatura. Aqui eu coloquei delta θ2 porque a variação de temperatura na etapa C é delta θ2, tá? Perceba que aqui na etapa A, a quantidade de calor sensível recebida pela esfera, né, a quantidade de calor sensível recebida pela esfera vai ser calculada através do produto de mczinho delta θ1, tá? A massa da esfera vezes o calor específico da esfera vezes a variação de temperatura sofrida pela esfera na etapa A, que é delta θ1. Beleza? Tá? E o que mais vocês precisam saber na hora de analisar esse gráfico, tá? Observem agora as etapas B e D. Nas etapas B e D, nós teremos uma quantidade de calor que nós vamos chamar de quantidade de calor latente. Então, calor sensível é uma quantidade de calor que vocês precisam ter conhecimento e calor latente
é outra quantidade de calor que também vocês precisam conhecer, tá? Quantidade de calor latente é a quantidade de calor que um corpo recebe de tal forma que varie o seu estado físico, tá? Então, calor sensível está relacionado com mudança de temperatura. Calor latente está relacionado com mudança de estado físico. Existe uma expressão também que nos permite calcular essa quantidade de calor latente. Então, olha só, a quantidade de calor latente pode ser calculada pelo produto da massa da esfera vezes o calor latente de fusão da esfera. Por que fusão? Galera, nessa etapa B, o corpo está mudando de estado físico. O corpo está saindo do estado sólido e indo para o estado líquido. Vou repetir. Na etapa B, o corpo está mudando de estado físico. O corpo está saindo do estado sólido e indo para o estado líquido, beleza? Então, mudança de estado sólido para o líquido nós chamamos de fusão, nunca se esqueça disso. Então, aqui, o calor latente vai ser o calor latente de fusão, beleza? Perceba que a quantidade de calor latente na etapa B é diretamente proporcional à massa da esfera e é diretamente proporcional ao calor latente de fusão da esfera, tá? Galera, quando vocês estudam calor latente e calor sensível, olha só, enquanto há mudança de temperatura, não há mudança de estado físico. Vou repetir, essa informação é importante. Enquanto existe mudança de temperatura, olha aqui na etapa A, enquanto há mudança de temperatura, não há mudança de estado físico. Olha na etapa B, enquanto existe mudança de estado físico, não há mudança de temperatura. Vou repetir. Enquanto existe mudança de estado físico, não há mudança de temperatura. Então, em B e em D, existe mudança de estado físico, porém a temperatura continua constante, tá? Lá na etapa D, nós teremos novamente a quantidade de calor latente que vai ser calculada através da massa da esfera vezes o calor latente de vaporização da esfera. Então, perceba que na etapa D, o corpo está saindo, né? Perceba que na etapa D, a esfera está saindo do seu estado líquido e indo para o estado de vapor, para o estado gasoso, tá? Então, aqui na etapa D, ocorre o processo de vaporização, quando o corpo sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, mudança de estado do líquido para o gasoso, nós chamamos de vaporização. A quantidade de calor latente na etapa D vai ser M vezes L de vaporização, né? A massa da esfera vezes o calor latente da esfera de vaporização. A quantidade de calor latente aqui na etapa D é diretamente proporcional à massa da esfera e é diretamente proporcional ao calor latente de vaporização da própria esfera, tá? Então, na etapa A, eu tenho variação de temperatura, não tenho mudança de estado físico. Na etapa B, eu não tenho mudança de temperatura e eu tenho mudança de estado físico, a esfera saindo do estado sólido e indo para o estado líquido, que nós chamamos de fusão. Na etapa C, nós temos variação de temperatura e não temos variação de estado físico, mudança de estado físico, tá? E na etapa D, nós temos mudança de estado físico, a esfera saindo do líquido e indo para o gasoso, nós chamamos de vaporização, porém nós não temos variação de temperatura. Então aqui na etapa D ocorre o processo de vaporização. Percebam que aqui na etapa A o corpo está no estado sólido, na etapa B o corpo está saindo do sólido para o líquido, na etapa C o corpo está, né, a esfera está no estado líquido, e na etapa D de dado, a esfera, né, no caso, o nosso corpo em questão, está saindo do estado líquido indo para o estado gasoso, e aí, na etapa D, a esfera sofre, né, o efeito da vaporização. Tá ok? Galera, é esse o problema, é essa a questão, tá? Fiquem aí com a resolução desse problema relativamente tranquilo, tá? Se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá? Se você está me assistindo no YouTube, vou deixar aqui em cima um card com uma playlist
de todas as questões de física do primeiro exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2018 resolvidas, para que vocês também possam ter acesso às resoluções das outras questões, tá? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter me ouvido até aqui e muito obrigado pelo seu tempo, porque eu sei que é muito precioso. Valeu? Espero ter ajudado você e a gente se vê na próxima, certamente. Valeu!